Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Vocês estão acordadinhos? Gente querida, a gente está vendo que hoje a nossa nave está bastante esvaziada, né? Mas, embora todavia contudo, né? A gente teve a presença de 27 casais da nossa comunidade no nosso retiro de casais lá em Itatiaia. Foi um tempo muito bom mesmo. A gente ficou surpreso e a gente ficou feliz com o que a gente viu Jesus operando ali nos casamentos, com o que a gente viu Jesus fazendo nos corações. Os casais da nossa comunidade foram para lá com o coração muito aberto, muito desejoso de ouvir, de aprender, de receber. E, pela graça de Deus, o Espírito Santo fez um mover bacana no nosso meio, quebrantando nosso coração, e eu voltei de lá muito renovado, no espírito, destruído no corpo, muito cansado mesmo, né? Não porque tenha havido muita programação, mas é porque final de semana muito intenso, né? Muita gente para a gente conversar, então foi muito bacana. Se você ainda está solteiro, meu irmão e minha irmã, você tem um ano para orar, um ano inteiro para orar, para que ano que vem você possa estar lá com a gente, tá bom? Hoje a gente vai caminhar para o terceiro papo aqui da nossa série, e o nosso texto base vai ser João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, nós lemos assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, pois, que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar juntos? Jesus, nós derramamos de novo nosso coração na Tua presença, nós abrimos a Tua palavra, e nessa hora nós pedimos, Espírito Santo, você que é o verdadeiro professor da palavra, aquele que inspirou a Tua Sagrada Escritura, você mesmo agora aplique a Sagrada Escritura ao nosso coração. Nos ajuda a sair de trás dos muros das nossas justificativas,
nos ajuda a deixar as pedras no chão um pouco e baixar a guarda, para que a Tua palavra possa comunicar verdade, vida, conforto, direção ao nosso coração. Nós oramos sabendo que Você já está trabalhando em nós, Espírito Santo de Deus, e que não há nada melhor do que ouvir a Tua voz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem compartilhado ao longo aqui desse mês, né, do mês de outubro, a necessidade, a urgência de nós, que somos a igreja, de nós termos um novo, mais profundo olhar sobre essa experiência que nós chamamos de igreja. Em especial porque é muito fácil a gente trazer, a gente importar para dentro da igreja uma mentalidade, ou uma postura, ou práticas que não são bíblicas, né? A gente comentou na semana passada, falando sobre a questão da gente ter uma nova mentalidade, que muitas vezes a gente traz para dentro da igreja, a gente arrasta para dentro da igreja, uma mentalidade que não revela a beleza do que significa ser igreja. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de uma nova postura para nós cristãos com relação à igreja. E não haveria texto melhor para falar sobre postura do que esse texto de João, capítulo 13. Nós estamos no Evangelho de João e talvez você que tenha já lido os evangelhos, né? Se você não os leu todos, eu te aconselho que você possa separar um tempo da sua devoção, um tempo do seu devocional diário para ler os evangelhos, de um tiro só. E você vai reparar por que nós chamamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Sinóticos vem do grego, que quer dizer mesmo ponto de vista. Porque esses três evangelhos, eles se parecem muito no material, na maneira como o evangelho ele é organizado. E muitas narrativas que aparecem em um, aparecem no outro e no outro. Mas João, ele não é um evangelho sinótico. Por quê? Porque ele é muito diferente dos outros evangelhos. Se você começa lendo João, capítulo 1, você já começa a ver como que João ele começa o evangelho dele de um lugar totalmente diferente dos outros três. Isso foi feito de maneira intencional, uma vez que provavelmente nós estamos diante de um dos últimos livros, um dos últimos documentos do Novo Testamento a ser escrito. A gente sabe que o apóstolo João é o único apóstolo que morreu de morte natural em Éfeso, todos os outros foram martirizados. E, antes da sua morte, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a fazer um registro pessoal, talvez da última testemunha ocular do ministério de Jesus. Então, imagine João bem idoso, 90 e tantos anos, escrevendo aquele documento que era a última narrativa de uma testemunha ocular do ministério de Jesus. E é por isso que nós vemos tanto material no Evangelho de João que nós não vemos nos outros evangelhos. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a conversa de Jesus com os discípulos na última ceia, a oração sacerdotal de Jesus. Existem muitas coisas que só uma testemunha ocular poderia saber e que só João em todo o Novo Testamento nos conta. Quando a gente chega no capítulo 12 do Evangelho, nós entramos na porção final. O Evangelho ele tem uma divisão muito clara, do capítulo 1 até o capítulo 11. João registra 7 milagres de Jesus, 7 milagres muito específicos, e dá a esses milagres o nome de sinal. Então, para cada sinal que Jesus faz, há um debate no qual Jesus mostra o sentido mais profundo daquele sinal que ele está fazendo. Quando ele cura o cego, ele diz assim: eu sou a luz que vem ao mundo e que brilha sobre todo homem. Quando ele multiplica pães, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu e que mata a fome de todo aquele que está em mim. E é engraçado que, a partir do capítulo 12, a gente vê como João concentra do capítulo 13 até o capítulo 18, 5 capítulos, um material gigantesco. Se a gente for comparar, mais ou menos 1/4 de tudo aquilo que ele escreveu, ele se concentra em algumas horas que nós chamamos de a última ceia. 25%, 1/4 do evangelho
se concentra em algumas horas da vida de Jesus. Isso quer dizer que o apóstolo está dizendo assim, aqueles momentos ali foram muito importantes. O que Jesus disse, o que Jesus fez naqueles poucos instantes foi muito marcante, foi muito incisivo, criou uma marca muito profunda na nossa alma. E que história que ele conta? Ele conta o seguinte: Jesus mandou os discípulos para preparar um cenáculo, um espaço, né, no sobrado, o segundo andar de uma casa bacana, uma casa de uma pessoa que tinha alguma condição. Poucas casas tinham 2 andares, digamos assim, no tempo de Jesus. Eles chegam no cenáculo, preparam a ceia, e como era um encontro, entre aspas, secreto, privativo entre Jesus e os discípulos, eles entram, e não havia ali um escravo destinado a lavar os pés dos discípulos. Então a gente precisa entender um pouco de como as festas, os jantares aconteciam no tempo de Jesus. No tempo de Jesus não havia uma mesa na qual nós sentaríamos eretos, não era assim que funcionava. Era uma mesa bem baixa, mais ou menos da altura de um tablado, e as pessoas elas se deitavam em divãs e se reclinavam à mesa, eles comiam deitados, semideitados, digamos assim. É por isso que diz assim que o discípulo amado reclinou a cabeça no peito do mestre, porque ele estava meio que, o divã dele estava perto do de Jesus, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Então, eles chegavam para esse momento, esse jantar, que durava algumas horas, eles comiam em pratos comuns, e como uma preparação desses jantares, havia um escravo destinado a lavar os pés daqueles que entravam. Esse escravo, ele era chamado, no mundo antigo, de doulos. O doulos era aquele escravo mais baixo entre os escravos. Porque entre os escravos haviam gradações, havia o mordomo, por exemplo, que era o escravo que tomava conta da casa, tomava conta da despesa, dava ordem para os outros escravos, ele era o chefe dos escravos, digamos assim. Mas o doulos era o recruta, era aquele que fazia as tarefas que ninguém queria fazer. Ele limpava as latrinas das casas, por exemplo, né? Não tinha um sistema de encanamento. As pessoas defecavam nas latrinas e elas precisavam ser desabastecidas de tempo em tempo. Quem fazia isso? O doulos. Era a tarefa que ninguém queria fazer. E quem é que lavava os pés dos senhores quando eles chegavam em casa com os pés sujos de esterco de cavalo, de poeira, sujo de todo tipo de impureza que havia nas ruas daquele tempo? O doulos. Então, numa festa, você tinha 2 figuras muito marcantes. O anfitrião, que era o cara que dava a festa, que era o dono da festa, e que ele se sentava no lugar de maior honra na festa, geralmente no centro da mesa. Então você tinha o anfitrião, a pessoa mais importante da festa, e você tinha o doulos, a pessoa menos importante da festa. Quando eles estavam comendo, Jesus, em determinado momento, fez uma coisa que era altamente agressiva, fez uma coisa que era muito, digamos assim, violenta, drástica, era muito ácida para os estômagos daqueles discípulos. Ele simplesmente deixou o lugar do anfitrião, o lugar mais importante naquela festa. Tirou de sobre si a capa, se igualando a todos os outros discípulos. Amarrou uma toalha na cintura. Sentou-se ao chão com uma bacia e lavou os pés de todos os discípulos. De todos. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Tomé, que diria assim: não vou acreditar, vou fazer birra, só se eu ver com os meus olhos. Jesus lavou os pés de todos eles. E a atitude de Jesus, a postura de Jesus é chocante, mas os discípulos, todos eles meio que se calam, mas Pedro não. Pedro fala aquilo que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha coragem de falar. Do tipo assim: isso é uma palhaçada! Você está ficando maluco, Jesus! Você surtou, você está doido! Eu não vou consentir nessa palhaçada! Eu não vou fazer parte desse circo! Você não vai lavar os meus pés. A gente estranha a atitude de Pedro,
Mas Pedro era o cara que estava reagindo de maneira mais natural ali. Por quê? Porque Jesus estava quebrando muitos paradigmas, estava rasgando muitas etiquetas sociais. Ele estava saindo do lugar mais importante, descendo ao lugar menos importante. Ele estava se amoldando àquele lugar que ninguém queria estar. E isso incomodou todos os discípulos, mas Pedro teve coragem para falar, como ele sempre tinha. Mas então Jesus diz assim, primeiro ele fala assim, o que eu faço agora você não entende, e você só compreenderá depois. O sermão não é sobre isso, não tem nada a ver sobre isso, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver. Mas é o seguinte, Deus trabalha muito assim com a gente. Deus primeiro faz, e muito depois a gente entende. Então é importante a gente seguir sem entender. Em muitos trechos da vida, o Espírito Santo vai te desafiar a confiar sem entender o porquê ele está fazendo aquilo, ou como aquilo se ajusta no plano dele para a sua vida. Mas não importa, ele sabe melhor do que você, ele vê o quadro todo. Confie, mesmo quando você não entende. Então Jesus diz para Pedro, confie, ainda que você não entenda. Ele fala, não quero saber. Aí Jesus manda outra na lata de Pedro, dizendo exatamente assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. A gente sempre lê esse texto, a gente sempre prega nesse texto, a gente está sempre falando desse texto. Mas a gente pouco percebe, ou pouco entende, ou a gente não deixa que esse texto dê o soco na boca do estômago que ele quer dar. O que ele está dizendo é o seguinte, todas as noções de Deus que nós tínhamos antes de Jesus, antes de conhecer o verdadeiro Deus revelado por Jesus Cristo, eram deuses, ídolos, falsos deuses, que estavam sedentos pelo nosso serviço. Eram deuses que se colocavam sentados em tronos e que pediam de nós sacrifício, humilhação, pediam de nós serviço, pediam de nós rendição. Todos os deuses pedem sacrifícios, todos os deuses pedem serviço. Mas o Deus revelado em Jesus Cristo, ele arranca de sobre si toda a sua glória. Ele se despe da sua dignidade. Ele se desveste da sua majestade. Ele se assenta num lugar de pobreza. Ele se humilha e ele lava os nossos pés. E ele diz assim, a não ser que você me deixe servi-lo, você não vai conseguir entrar numa relação comigo. A não ser que você me permita lavar os seus pés, você não vai conseguir entender quem eu sou e qual é o seu lugar na relação que eu quero ter com você. Nunca se ouviu falar de um Deus que lavasse os nossos pés. Nunca se ouviu falar de um Deus que nos servisse. Nunca se imaginou que Deus desceria da sua glória e se colocaria numa posição tão humilhante de um escravo para lavar os nossos pés. Mas é isso que Jesus está dizendo. O lava-pés não é só para os discípulos, o lava-pés é para nós. Jesus lava os pés dos discípulos. Depois ele veste a túnica e se coloca de novo no seu lugar de anfitrião. E ele faz uma pergunta, vocês conseguiram entender o que eu fiz? Eu lavei os pés de vocês para que eu desse a vocês um exemplo, hipodeigma, que quer dizer um modelo, um padrão. Eu dei a vocês um exemplo a ser seguido, uma coisa a ser reproduzida, para que vocês façam assim uns para com os outros. Jesus diz assim, vocês me chamam mestre, vocês me chamam Senhor, e eu o sou. É maneiro, né? Como que Jesus sai da posição de escravo. E no segundo seguinte, ele clama divindade, ele clama sua glória, ele bate no peito e diz assim, vocês me chamam mestre, vocês me chamam Senhor, e vocês estão certíssimos, porque eu sou tudo isso mesmo. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. A palavra grega é kyrios, que quer dizer, eu sou soberano. É engraçado, né? Esse Jesus que se humilha, daqui a pouco ele não tem problema nenhum de revelar a identidade, a glória, a majestade dele e dizer assim, eu sou tudo isso mesmo.
Mas eu, sendo Deus e Senhor, eu consigo lavar os pés de vocês. Será que vocês, não sendo nem deuses e nem senhores, vocês conseguirão lavar os pés uns dos outros? Porque note que quando os discípulos chegam, não há ninguém para lavar os pés, mas ninguém entre eles se candidata voluntariamente para fazer aquela tarefa. Talvez porque os discípulos viviam se comparando, quem é melhor, quem é maior. Como é que eu vou me colocar numa posição com relação ao Tadeu que me humilha diante do Tadeu? Não, eu vou ficar quieto na minha. Eu vou jantar com o meu pé sujo, ele janta com o pé sujo, todo mundo janta com o pé sujo. Mas Jesus, ele quebra aquele paradigma, ele se coloca num lugar de serviço. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver no seguinte sentido, a atitude, a postura de Jesus, a postura de serviço de Jesus, ela ataca frontalmente a nossa cultura. Ela questiona a validade dos pressupostos que tem nos levado a construir comunidade. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura de consumo. Nós vivemos na era do consumo. E a gente tem falado muito sobre consumismo, mas basicamente o que é consumismo e como ele funciona? Em primeiro lugar, o consumismo se reflete no fato de que nós somos o que consumimos. Ponto 1, eu sou o que consumo. Uma comunidade de consumo coloca na sua cabeça, na minha cabeça, que a nossa identidade, o nosso valor está nas roupas que vestimos, nas marcas que nós usamos, nas coisas que nós temos. O segundo ponto sobre uma sociedade de consumo é que, muitas vezes, antigamente, quando as pessoas ficavam ansiosas e vazias, elas, um dia mais deprimido, elas iam para onde? Para os templos. Elas entravam numa catedral, tentavam algum tipo de contato com a divindade, oravam. Hoje, quando nós ficamos ansiosos e vazios, nós vamos para onde? Para o shopping. Porque lá, se a gente compra alguma coisa nova, a gente tem esse sentimento de que isso era o que eu estava precisando, isso era o que eu estava buscando. Né? Às vezes a gente começa a se sentir um pouco para baixo, a gente começa a pensar assim, eu acho que eu preciso trocar de celular, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar alguma coisa. Então meio que comprar se tornou um alívio para a ansiedade. Mas a principal coisa de uma sociedade de consumo é o seguinte, a mentalidade de consumo tem transformado as relações sociais. Tim e Kate Keller, escrevendo sobre casamento, eles dizem o seguinte: sempre existiram na história relações de consumo. O que é uma relação de consumo? Suponhamos que eu vendo algodão e o João compra algodão para fazer roupas. E nós temos uma aliança de consumo, nós temos um pacto de negócio. Só que é o seguinte, essa relação que é baseada num negócio, se eu aumento o preço do meu algodão, ele não está obrigado por nada a continuar comprando comigo. Ele simplesmente acha um fornecedor mais barato, ele troca de fornecedor e a vida segue, normal. Porque é uma relação mais de custo e benefício do que de relacionamento de amizade. Eu posso, por exemplo, ter um negócio com relação ao Brani, mas se esse negócio não é mais vantajoso para mim, eu posso falar assim, Brani, obrigado por tudo, cada um segue seu caminho, sem corações partidos, porque é uma relação de consumo, é uma relação de trabalho. Mas o que aconteceu? Nós começamos a importar essa lógica para dentro das relações. Nós começamos a trazer essa lógica de custo-benefício para dentro do casamento, por exemplo. A gente começou a construir uma sociedade em que o casamento é visto como um bom negócio. E quando ele não é um bom negócio, ele não agrega mais custo-benefício, a gente simplesmente rasga o contrato de casamento e segue para um casamento que possa me fazer mais feliz. Nós construímos muitas vezes amizades desse jeito. Pessoas que veem nas amizades uma mera maneira de ter mais vantagens. E se você não me oferece nenhuma vantagem, para que eu vou querer ter um relacionamento com você? Se você não tem nada que me interessa, por que eu teria uma relação com você? E isso tem respingado dentro da igreja. Tem respingado dentro da igreja. Você quer ver como é que as pessoas têm se portado com relação à igreja, numa relação de consumo? Olha só as imagens que as pessoas usam para se relacionar com a igreja. Você já ouviu algumas pessoas falando assim, a igreja é um hospital. Quem já ouviu aqui a igreja é um hospital? A gente ouve muito, a igreja é um hospital.
Mas o que é um hospital? É um lugar no qual você chega, você tem uma necessidade, você se assenta, alguém te atende, você recebe um diagnóstico, você recebe um tratamento, você paga, mas você... Por exemplo, quando você vai no hospital, depois de ser atendido, você sai orando com os outros doentes da ala, você sai oferecendo água, comida, você sai servindo, fazendo... Não, você não está ali para servir, você está lá para ser servido. Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma mentalidade mais ou menos parecida com um clube. Nós nos tornamos membros de uma igreja, é como ser membro de um clube, de um country club, onde eu tenho privilégios, onde eu tenho os meus direitos, mas pouco se fala em deveres, pouco se fala na responsabilidade. Ou então, parece muito com um restaurante. Quando você vai no restaurante, você não vai para o restaurante levando faca para cortar, coisas para cozinhar, porque você não está indo lá para servir, você está indo lá para ser servido. Você senta, pede a comida, recebe a comida, come, diz se a comida está boa ou ruim, se levanta e vai embora. É lógico que, antes de ir embora, é muito bom pagar. Se você puder pagar, é bom também. Eu quase sempre tento pagar, se não lavando o prato de alguma outra maneira. Ou então um show. No show eu vou, me assento, há uma performance, há uma apresentação, e eu sento, fico espectador, avalio tudo e no final digo se eu gostei ou não gostei do show. Você repara que muitas vezes a gente sai da igreja e fala assim, eu não gostei do louvor hoje. Mas eu vou te desonerar, eu vou tirar de você, vou tirar de todos nós, esse dever de avaliar o louvor te dizendo o seguinte, não é para você. Não é para você. Fique em paz. Se você não gostou, isso é problema só seu. E se eu não gostei, isso é problema só meu. Porque nós não estamos aqui para consumir a música da banda. Nós estamos aqui como comunidade para adorar a Jesus Cristo. E é Ele que pode dizer alguma coisa sobre o louvor que foi oferecido. A gente tem que rever nossa linguagem. A gente tem que rever a nossa postura. A gente tem que rever a maneira como nós estamos nos relacionando com a igreja, porque nós estamos transformando isso daqui num grande restaurante, onde eu sento, consumo e acho que posso entrar lá no Google para dar uma nota. 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Isso daqui, essa comunidade, são os redimidos por quem Jesus morreu. E nós estamos aqui para servi-lo. Veja bem, o que eu estou tentando alertar você? A cabeça é totalmente diferente, cara. A mentalidade, a postura é totalmente diferente. É totalmente outra coisa. E aí há uma questão muito interessante entre o seguinte, no restaurante, no show, no hospital, em todos esses lugares, há uma postura passiva, não é verdade? Há uma postura passiva, eu sento e consumo, me levanto e vou embora. Eu não ajudo a fazer a comida do restaurante, nem ajudo a limpar depois os pratos do restaurante, eu só consumo e vou embora. E há, cara, uma questão do seguinte, quem não cozinha não aprende a cozinhar. O que eu quero dizer? Quando a gente não serve, a gente não cresce, a gente não aprende, a gente não amadurece. E quanto mais eu ando como pastor, mais eu descubro uma relação entre passividade e imaturidade. Às vezes nós pensamos assim, tal fulano de tal, ele não serve na igreja porque ele é imaturo. Mas não será o contrário? Será que as pessoas não permanecem imaturas porque elas insistem em não servir? Será que ao invés de pensar na passividade como um fruto da imaturidade, nós não deveríamos pensar a imaturidade espiritual como um fruto da passividade que não serve? Não serve, não se envolve, não aprende, não coloca a mão na massa, não coloca o dom espiritual para funcionar, não coloca o serviço cristão para funcionar. Mais ou menos assim. Como é que a gente sabe a diferença entre maturidade e imaturidade?
Qual é o ser mais imaturo do mundo? Um bebê. Se controlando. Ela está aqui comentando aqui, ela quer interagir. Se controla, se segura. Né? O bebê, ele não quer saber se a mãe trabalhou, se o pessoal da casa está cansado, ele não quer saber se são 3 horas da manhã, ele tem fome, a necessidade dele é a coisa mais importante do mundo. Ele não consegue reconhecer outra necessidade que não a dele. E por isso, às 3 horas da manhã, o seu bebê faz o quê? Chora. Chora, chora, chora. Enquanto você não dá mamar, ele não para. Ele não pensa assim, minha mãe está cansada. Ele não pensa assim, meu pai trabalhou o dia inteiro. Ele não vê outra necessidade, ele só vê a própria necessidade. Mas quando você tem um filho adulto de 18 anos, se ele te acordar às 3 horas da manhã para você fazer o lanchinho, meu irmão, pega esse moleque e dá uma surra nele. Se ele não entende que você está cansada, se ele não entende que você trabalhou a semana inteira, se ele não consegue ver outra necessidade além dele, meu irmão, isso é doentio. O que a gente espera de um adulto? Que ele entenda o que ele precisa, mas ele entenda o que o outro precisa também. Ele não reconhece só a própria necessidade, ele consegue ver além da própria necessidade, ele vê a necessidade do outro. E isso é um sinal de maturidade. O problema é que nós muitas vezes criamos uma cultura na igreja aonde nós providenciamos o cenário para uma grande imaturidade. Do tipo assim, só vem ao culto, ouve o sermão, consome música e volta para casa. Meus irmãos, nós temos que sair desse quadro de passividade e de imaturidade. O que é maturidade? É quando você dá um clique na sua cabeça e você internaliza o seguinte: eu sou responsável. Eu sou responsável, cara. Quando você entende que você é responsável pela saúde espiritual da sua comunidade, alguma coisa está amadurecendo dentro de você. Quando você entende que a sua família não está sendo transformada por Jesus Cristo, porque você não está orando com toda intensidade pela vida dos seus pais, pela vida dos seus filhos, pelo seu cônjuge, quando você se sente responsável por alguém, por algo, por alguma coisa, é porque maturidade está nascendo no seu coração. Porque o imaturo, ele é irresponsável. E o que é ser irresponsável? A gente fala, irresponsável é o cara que gasta tudo e vai, faz loucura. Não, irresponsável é quem não se sente responsável. Quando você não se sente responsável por nada, o que é responsável? Quando eu vejo uma bagunça na minha casa, quando você vê um troço jogado no chão, é a sua casa, mas você passa de largo, como fizeram o levita, o sacerdote. Quando você passa de largo, você não está dizendo, você está dizendo assim, eu não tenho nada com isso. Eu não sou responsável. Meus irmãos, nós temos que mudar o mindset. Nós temos que nos tornarmos responsáveis. C.S. Lewis escreveu que, no seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, que é basicamente um ensaio, é uma peça tragicômica, né? O diabo mais velho, chega um momento que ele fala assim para o seu diabo que está sendo mentoreado: se você não conseguir destruir a fé do cristão, faça com que ele vá de igreja em igreja, e faça dele um grande degustador de igrejas. Faça dele um degustador de igrejas. Que ele entre na igreja e fique vendo se as coisas lhe agradam, se o sermão lhe agrada, se a música lhe agrada, se o ambiente lhe agrada, se as coisas lhe agradam. E você vai enfiar na cabeça dele uma ideia tão errada sobre o que é ser igreja, que depois ele nunca mais vai conseguir tirar ela de lá. Ele vai enfiar que ser igreja é o seguinte: está todo mundo aqui para satisfazer as necessidades dele. E nessa condição ele não amadurece, ele não cresce, ele permanece imaturo, ele não coloca os dons para funcionar, ele não serve, e ele nunca se torna mais parecido com Jesus. Nunca se torna mais parecido com Jesus. Eu quero partir para o final dizendo o seguinte:
Quando Jesus lavou os pés, ele deixou claro qual era a postura dele. Em outros momentos, ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para quê? Para servir. E ele complementa no Evangelho de Marcos: e dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus veio para servir. E se você olhar bem para a vida de Jesus, você vai descobrir que ele foi carpinteiro, que ele foi arrimo de família, que ele trabalhou duro, e muitas vezes ele assumiu para si a prerrogativa do serviço. Por que esse texto aqui ele mexe com a gente? Porque Jesus se vestiu de escravo, colocou uma toalha em volta da cintura e sentou-se ao chão, vergando-se sobre os pés sujos dos discípulos. E ele disse: eu fiz isso para dar a vocês um exemplo. Jesus queria que nós olhássemos para ele e tivéssemos uma outra postura. Postura de vida, em primeiro lugar, mas também postura com relação à vida comunitária. Postura de vida por quê? Porque se você é um filho crente, que chega aqui no culto e canta os cânticos e adora Jesus, mas se a sua mãe pede para você lavar uma louça, você torce o beiço, o seu cristianismo ainda não chegou onde tinha que chegar. Você é só meio crente. Crente só de palavra ainda. Crente só de discurso, crente de boca, mas as suas mãos ainda não foram convertidas a Jesus Cristo. Meus irmãos, o cristão tem uma postura de serviço em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Serviço. Uma vez, estava indo para Minas, eu tinha acabado de me mudar para cá, para Niterói, e eu tinha um Gol Bola. Aquele Gol Bola, rapaz, ele me deu todas as dores de cabeça que um carro pode dar na vida. O motor fundiu, eu tive que fazer o bloco, gastei uma dinheirama, e o que acontece? Eu indo em janeiro, ali mais ou menos um pouquinho depois, antes da Serra das Araras, o carro, um grande congestionamento, ali tinha uma obra, alguma coisa, e o meu carro não tinha ar-condicionado. Ele tinha um ventiladorzinho ali maligno, que mandava um vento que vinha das regiões mais profundas da terra, rapaz. Aquele troço te torrava, te cozinhava. Mas eu abri os vidros, deixei aquele ventiladorzinho ligado e tal, não sei o quê. Beleza, eu estava na faixa da esquerda, daqui a pouco o carro morreu, apagou. Apagou. Eu sozinho dentro do carro. Uma carreta enorme buzinando atrás de mim. E eu comecei a ficar nervoso, cara. Quando eu desci do carro, eu descobri que eu estava, parecia uma reta, mas não era uma reta, era um aclive. Quando eu saí do carro, o carro começou a ir para trás, e eu não conseguia empurrar o carro para frente para jogar ele para o acostamento. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, que situação. Um cara parou um Peugeotzinho do lado assim, e desceu um cara fortão, grandão assim, e falou assim, senta lá e tal. Ele empurrou o carro sozinho, comigo dentro, para o estacionamento. Cara, eu fiquei tão emocionado, que depois eu fui lá, dei um abraço nele, velho. O cara era desse tamanho. Ô, velho, obrigado, cara, obrigado, velho. Deus te abençoe. Posso dar um beijo? Ele não precisava. Ele estava no ar-condicionado dele. Era o meu carro que estava estragado, não era o dele. Ele não tinha nenhum lucro, ele não tinha nenhum benefício, nada ele ganhou, só se prejudicou. Porque meu carro estava todo sujo de barro e ele saiu com a mão toda suja de barro. Mas veja bem, Jesus aparece para nós de muitas maneiras. E naquele dia, Jesus me ensinou uma lição importante. Porque quando eu sentei no meu carro, uma voz falou dentro de mim, você faria o mesmo? Se fosse você no seu carrinho, com o seu sonzinho, com o seu arzinho, você faria o mesmo? E eu não saberia dizer ao certo. Queridos, a gente não pode só falar sobre serviço. Nós temos que ter uma mudança de postura. Nós temos que ter uma mudança de postura com relação à vida comunitária. E eu vou finalizar
falando sobre como a gente pode aplicar isso. Em primeiro lugar, entender. Entender aqui. Entender que a igreja não é restaurante. A igreja não é hotel. A igreja não é hospital. A igreja não é clube. E a igreja não está aqui para lavar os seus pés. Só isso e acaba aí. Porque Jesus nos reuniu como povo para adorá-lo, para exaltá-lo, glorificá-lo, para construir comunidade aqui dentro, servindo uns aos outros, para sair dessas paredes e desses espaços e levar o evangelho para o mundo que está lá fora e que está sofrendo. Então, quando um cristão adentra o templo, achando que a igreja é tudo sobre ele está muito longe do evangelho ainda. Ele tem que caminhar milhas e milhas ainda para entender que o evangelho não é nem só sobre nós. Você percebeu? Até se nós estivermos lavando os pés uns dos outros aqui, isso ainda não completa a figura toda. Porque quando Jesus lava os pés dos discípulos, logo depois no capítulo 17, ele diz assim: eu envio vocês ao mundo. Eu envio vocês uma missão de paz. Eu sopro sobre vocês o Espírito. Sejam luz, sejam sal, façam a diferença. Lavem os pés. Lave os pés lá no seu departamento. Lave os pés na sua empresa. Lave os pés do seu vizinho que não é cristão. Lave os pés. Lave os pés. Ele nos envia para lavar os pés de um mundo sofrido. Então, a igreja não é restaurante. Não é hospital. A igreja é uma agência missionária, ensinando pessoas a viver como Jesus, aqui dentro primeiro, e lá fora que é mais difícil depois. Nós não somos hospital. A gente tem que parar com essa prosa fiada. Porque se a gente diz que a igreja é hospital, fica sempre um fulano aqui no banco assim, ai, 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 ai. A vida inteira, ai, ai. 10 anos de ai, ai, 20 anos de ai, ai, 40 anos de ai, ai, e o cara não lava um pé, mano. Você está de brincadeira comigo. Tem pessoas morrendo sem o evangelho lá fora. E a gente está fazendo o que aqui dentro? Meus irmãos, eu não convivo, não suporto, não engulo essa cultura vitimizada dentro das igrejas. Nós temos que cuidar de quem está ferido entre nós, e nossa igreja faz isso muita coisa. Mas é o seguinte, que hora que você vai sair do lugar do dodói para me ajudar a cuidar do outro que está chegando machucado ali? Que hora que nós vamos sair da postura de tudo é sobre mim para ajudar a lavar os pés do nosso bairro? Meu irmão, se você fica 40 anos numa ala de hospital, tem alguma coisa equivocada aí. A gente vai para o hospital, toma um remedinho e fica bom para poder trabalhar na segunda-feira. Que papo é esse? Que papo esquisito é esse de 40 anos de igreja, 40 anos, ai, 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 a vida. Meus irmãos, a gente tem que andar para frente. Em segundo lugar, sentir. Entender, em primeiro lugar, sentir. Você se sente responsável pela sua igreja? Você sente que se você não vier ao culto, esse espaço fica menos glorioso sem você? Você sente que os dons que você está enterrando estão fazendo falta para a sua igreja? Você sente que os dízimos que não são entregues nos impedem de ter uma visão mais abrangente para o nosso bairro? Você sente a responsabilidade do evangelho sobre você? Porque a missão não é do pastor, a gente falou na semana passada, a missão é de quem? Da igreja. A missão é da igreja. Então você se sente responsável? Porque é o seguinte, se você diz que entende e que sabe que Jesus morreu por você, que um grande preço foi pago pela sua vida, e que lá fora tem gente que precisa da sua mensagem, da minha mensagem, mas o nosso coração não arde, alguma coisa está esquisita. Se o nosso coração não arde intensamente, alguma coisa está esquisita. Então nós precisamos sentir a responsabilidade sobre nós. E por fim, de nada adiantaria entender, de nada adiantaria sentir se nós não agíssemos. Entender aqui, sentir aqui, agir aqui. Olha só, a gente está fazendo uma série. Todo ano a gente faz essa série com roupas diferentes. Sobre
ministério, missão e serviço. E todos os anos, depois de uma série como essa, pessoas chegam e falam assim: pastor, eu quero servir, eu tô na vibe, vamos lá, eu quero servir, eu quero ter um ministério, eu quero saber o meu dom, parará e tal. Joia, maravilha. Só que quando o cara descobre que ele vai ter que abrir mão do hobby, que ele vai ter que deixar o lazer, que ele vai ter que acordar mais cedo para estar numa reunião de ministério, que ele vai ter que vir aqui preparar um lanche, que ele vai ter que ser treinado, que ele vai ter que fazer escolha entre o que ele gosta e o que ele precisa fazer pela saúde da igreja local, aí essa empolgação toda some. E em agosto eu recebo uma enxurrada de pedido de demissão de ministério. Oh, pastor, eu preciso tanto sair do ministério, eu preciso tanto parar, isso aqui, sei lá. Aí eu fico assim, meu Deus, mas para onde foi aquela empolgação? Meus irmãos, não me entenda errado, mas eu vou dizer bem claro. Você acha que Jesus serviu de graça? Você acha que foi molezinha para Jesus lavar os seus pés? Porque Jesus lavou os seus pés. Ah, não lavou não. Lavou dos apóstolos, eu não tenho nada com isso. Lavou sim, meu irmão. Porque dentre todos os atos de serviço de Jesus, o lava-pés não foi o maior. O maior ato de Jesus foi quando ele derramou a sua própria vida na cruz no seu lugar. Jesus lavou os seus pés não com água de bacia, com o sangue derramado dele mesmo. Foi com o sangue dele que ele lavou os seus pés, de todo o pecado, de toda impureza, de toda injustiça, de toda feiura. Ele lavou você, meu irmão, ele serviu você, ele morreu por você, ele lavou os seus pés, e não foi de graça. Não foi de graça. Há um custo em ter ministério, há um custo em servir a Deus, há um custo em seguir a Jesus no discipulado, há um custo. Quando eu comecei no ministério, eu recebi uma oportunidade. Meu pastor falou assim: você quer começar? Tem uma reunião aqui na quinta-feira. Na quinta-feira eu preciso de um cara para tocar um violão. Vem. Eu morava na roça, não tinha carro, não tinha carteira, 7 quilômetros de estrada de terra, tirava leite 5 horas da manhã. Muitas vezes eu fui e voltei a pé. Quando eu conto isso, tem gente que não acredita. Muitas vezes Deus providenciava uma carona, mas às vezes a carona não vinha. E eu chegava 11 horas da noite caminhando a pé, no escuro, com medo de assombração, de mula sem cabeça, de caipora aparecer no meio do mato, né? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, que dizia o seguinte: se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não há como seguir Jesus Cristo no caminho do serviço. De boa. Esquece disso. Mas só há um jeito de viver de verdade: lavando os pés como Jesus. E se você quer descobrir como funciona isso, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar juntos? Jesus Cristo, nós queremos te agradecer de verdade, porque o Senhor separou esse tempo para nos lembrar que nós, como igreja, como comunidade cristã, nós temos uma missão no mundo. E essa missão recai sobre nós, é responsabilidade nossa. Nós precisamos voltar a nos angustiar, chorar, lamentar. Nós precisamos nos quebrantar de verdade, pelo fato de que muitas vezes nós, líderes mesmo, nós temos incentivado uma cultura de consumo e não de serviço. Nós temos incentivado uma cultura de passividade e não de maturidade. Nós temos incentivado uma postura de descanso e relaxamento, ao invés de engajamento e missão. Jesus nos perdoa. Nos perdoa. Não há outra oração a ser feita a não ser um pedido sincero, honesto, polido, de perdão.
reconhecendo que nós temos errado. Nós temos trazido para dentro das nossas comunidades noções de relacionamento comunitário que não pertencem à tua palavra. Mas Jesus, nós estamos prontos a te seguir numa nova postura, porque você nos deu o exemplo, Jesus. Você poderia ter permanecido sentado naquele jantar, só apreciando a comida, apreciando a companhia, mas você saiu desse lugar, mais uma vez, assim como você deixou sua glória, se tornou homem, se humilhou, você naquela noite mostrou de forma explícita, clara, generosa, abundante, a tua servidão, Jesus Cristo. E lavou os pés dos apóstolos. Mas nós sabemos que a verdadeira lavagem dos pés, sem a qual nós não podemos ter parte com você, se deu na cruz, quando você derramou tudo, inclusive sua própria vida em nosso favor. Jesus Cristo nos dá uma nova postura, e que nós sejamos boca profética para denunciar o consumismo religioso do nosso tempo. Que nós sejamos cristãos reformadores, inconformados com o quadro de consumo que tem se estabelecido dentro das nossas igrejas, onde as pessoas são estimuladas a uma postura passiva, imatura, uma postura de expectação, uma postura de, Senhor, de relaxamento, quando na verdade o Senhor convoca todo o seu povo a marchar como um exército compactado sobre a terra, levando o evangelho com intrepidez, fazendo boas obras, socorrendo os pobres, acolhendo as viúvas, cuidando dos casais feridos, pastoreando os nossos jovens, dando a eles direção de vida. Senhor, mas como nós vamos fazer isso com tão poucos braços, Senhor? Como nós vamos fazer isso com tão poucas mãos, Senhor? Como nós vamos fazer isso com tão poucos soldados, Senhor? Então levanta, Senhor. Levanta um exército triunfante que marcha sem medo, sabendo que o grande dia se aproxima e que nós precisamos ser encontrados fiéis na sua presença, Senhor. Tem piedade de nós. Nos levanta de verdade. E que haja um levante, primeiro aqui no nosso coração, numa mudança de postura. Nós oramos assim, nós oramos agradecidos, nós oramos no nome de Jesus. Amém.